O Senhor Jesus entra em Jerusalém, o Senhor Jesus chora por Jerusalém e agora o Senhor Jesus Cristo, ele purifica o templo. É um dos textos mais maravilhosos da Escritura, é ver Jesus purificando o templo, que a ideia é santificando o templo. O templo não estava santo. O templo sagrado que foi reconstruído pós-cativeiro babilônico, que o templo de Salomão foi destruído. Então esse é o segundo templo, já reformulado, já ampliado, mas ainda inferior ao de Salomão. Ele não estava santificado. Jesus, vendo aquilo, ele fica indignado e purifica. E é esse texto que nós vamos observar hoje, Lucas 19, verso 45. Olha o que diz aqui Lucas 19, 45 até o 48. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa não será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Jesus, ele purifica o templo porque ele quer uma verdadeira adoração. Então vamos hoje perceber aqui nesse texto a verdadeira adoração que o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, ele requer de nós. O Senhor está preocupado com a adoração, quando ele vai purificar o templo. Então, entenda que de tudo que nós vamos falar aqui, nós temos que captar o que é que Jesus quis fazer ao purificar, ao derrubar a mesa dos cambistas ali, ao ter uma atitude de uma certa violência. Foi violento a prática de Jesus aqui, não pecaminoso, mas houve uma certa violência. Você está lá com a sua banca vendendo pombos, vendendo ovelhas, de repente chega lá um homem chamado Jesus e joga sua banca de venda no chão, derruba o seu dinheiro no chão. Isso é um negócio difícil de ver em Jesus, mas o Senhor Jesus fez assim, porque ele entendeu, e da maneira correta, que o templo que era para adorar a Deus, naquele momento, não estava sendo usado da forma correta e que aquele momento que deveria ser para adoração não estava sendo, mas para um tipo de mercado. Então veja como Jesus foi rígido nesse momento. O que é que nós devemos aprender destas verdades? Devemos aprender o que é santidade com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, nós somos rigorosos com certas coisas, mas com outras somos muito brandos, muito leves. Temos que ser rigorosos com aquilo que é correto para ser rigoroso. Eu tenho que ser rigoroso com a minha santidade no sentido de adoração diante de Deus. Então, quando você vem adorar aqui, isso aqui não é um templo, é um prédio. O templo são os crentes em Jesus, os sacerdotes da nova aliança, todos nós que cremos em Jesus. Então, nós devemos nos purificar constantemente, porque Deus fala hoje através dos crentes. E talvez você ache isso, não tinha percebido a sua relevância e importância no plano de Deus, mas essa é a verdade. Deus fala através dos crentes. Quando você fala o que tem a ver com a Escritura e reflete a palavra de Deus na sua vida e através da sua voz para as pessoas, saiba disso, é o Espírito de Deus falando através de você para os perdidos que estão aí nesse mundo caído. Lembre-se disso, prédio não é o mais importante, mas os crentes adorando a Deus, entoando cânticos. Você pode ter entoado um cântico desse, pensando no jogo de futebol, pensando no trabalho de amanhã, pensando no almoço que você vai comer já, aqueles que estão com fome. Mas você tinha que estar pensando no Senhor Jesus Cristo, no Cordeiro que foi morto pelos seus pecados. Então, temos que cuidar disso. Jesus, ele foi até certo ponto agressivo e violento, não pecaminoso. Então, aqui você vê que existe um tipo de agressividade, vou usar até essa palavra chocante, violência, mas não pecaminosa, porque Jesus não estava defendendo nem ele mesmo, nem estava defendendo outras pessoas. O Senhor Jesus estava deixando claro o que é santidade. Jesus não agrediu os cambistas,
mas ele empurrou a mesa daqueles vendedores, entende? Quando Jesus foi preso, ele não foi violento. Quando Jesus foi castigado e maltratado, ele não abriu a boca. Então essa é a distinção muito clara. Quando alguém nos ataca, nós não revidamos. Nós não revidamos, né? Nós não revidamos atacando também. Não, somos ovelhas. O crente, por natureza, é uma ovelha. Entenda isso. Mas nós revidamos quando temos que apresentar o que é a adoração a Deus, a santidade ao Senhor. Não porque Deus precisa de defesa, não por isso, mas para estabelecer o padrão da verdade de Deus no mundo. Isso especificamente, explicitamente sobre adoração. A verdadeira adoração do Senhor Jesus é o que nós vamos observar nesse texto. 3 verdades que Jesus nos apresenta. A primeira é que é óbvio que o Messias ele apresenta aqui uma adoração santa. O Messias requer uma adoração santificada. Não é só chegar, sentar no banco, na cadeira e você começar a cantar e você dar a sua oferta e pronto, maravilha. Não, não é só isso. Não é ir para uma igreja onde tem, sei lá, jogo de luz, dança, movimento, todo mundo sorrindo, você sai dali feliz, alegre, olha, o culto hoje foi uma bênção. Não, não é só isso, né? Cada culto você presta a Deus, embora exista uma plataforma aqui, vê o pastor Jaime, depois a mim, isso não quer dizer que nós estamos apresentando algo para vocês no sentido de que vocês são a plateia e nós estamos aqui apresentando algo. Esse formato é até difícil de tirar, porque parece, mesmo com todo cuidado, dá a ideia, pelo menos para alguns, né, de uma palestra, né, de um auditório que está recebendo, e eu estou aqui recebendo, eu vou avaliar como é que você apresenta aí esse conteúdo, porque, né, se for ruim, se for bom, né, não é isso. A ideia é que, por pior que seja o pregador, um gago, um fanho, semi-analfabeto, se ele pregou a verdade de Deus, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar onde o meu coração tem que mudar, onde eu preciso me arrepender. Essa é a avaliação. Pode ter, muitas vezes, um pregador que não é dotado de oratório ou outra coisa assim, e ele trazer verdades incríveis da Escritura, e você aprendeu bastante, saiu contrito e quebrantado. Então, isso aí você realmente adorou. Tem pessoas que vêm, ouvem a pregação e não adoram a Deus, né? Pode ser o melhor pregador do mundo. Por quê? Porque a cabeça dela está no outro canto. Entende? Você tem que estar com a cabeça focada, lendo sua Bíblia, observando, investigando. E é um exercício cansativo. E pensando no seu coração, não pensando no dos outros. Acontece muito isso. Pense na sua mente e no seu coração. Eu estou adorando a Deus como o Senhor Jesus requer, porque um dos motivos da nossa existência é a glória de Deus. Glorificamos a Deus como? Adorando. Essa adoração é todo dia, é constante, sim, mas ela também é congregacional, como nós estamos fazendo aqui hoje pela manhã. O Messias apresenta uma adoração santa. A purificação do templo, esse texto aqui, ele aparece nos 4 evangelhos. Nos chamados evangelhos sinóticos, aparecem Mateus, Marcos e Lucas, exatamente nessa última semana de Jesus, muito provavelmente aqui na segunda-feira, muito provavelmente, já na segunda-feira, mas há uma purificação do templo, um texto sobre a purificação do templo, que aparece no Evangelho de João, capítulo 2. Essa purificação não é a mesma desta aqui que nós estamos falando, é uma primeira, a gente falou uma segunda, mas é uma primeira purificação lá em João capítulo 2, a partir do verso 17. Essa foi uma purificação no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele foi, o Evangelho de João deixa isso muito marcado, pelo menos o que foi marcado no Evangelho de João umas 3 vezes a Jerusalém. Na última vez é a última semana, são os 7 últimos capítulos do Evangelho de João. Mas essa primeira purificação é no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então perceba, e o detalhe, depois nós vamos observar, dessa primeira purificação, são detalhes que mostram muito maior a agressividade de Jesus. Porque em João, ele apresenta que Jesus fez um chicote para poder ameaçar os cambistas. Então isso é muito forte. Jesus... Lembre-se de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Como é que Jesus é descrito ali? Humilde e manso de coração.
Manso, irmãos, não significa inerte, não. Passivo, completamente, não. Manso significa que você controla as suas iras, seus apetites, né, seu ódio. O nosso coração, se nós permitirmos, ele enche de inimizade, de rancor, de palavras horríveis, de pensamentos terríveis. Nós constantemente purificamos o nosso coração dos nossos pecados através da confissão que fazemos ao Senhor e através da leitura da palavra, através de uma vida de adoração. Mas se você não buscar isso, você vai ser essa pessoa iracunda, essa pessoa agressiva e vai jogar isso nas pessoas. A lógica aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele era manso e humilde de coração para receber os pecadores perdidos. Você podia ter cometido o pior pecado do mundo. Se você estivesse arrependido, Jesus lhe recebia como um discípulo. O Senhor Jesus não fazia essas diferenças que nós fazemos. E você não vê Jesus agredindo pessoas, mesmo quando foi preso. Mesmo quando foi preso. No entanto, quando se refere às coisas do Senhor, Jesus foi muito duro na primeira purificação, lá em João capítulo 2, e agora nessa. E veja, houve um lapso de tempo aí, digamos aí de aproximadamente uns 2 anos e pouco, do ministério de Cristo, entre a primeira e essa última purificação. E parece que os cambistas voltaram, não é verdade? Mesmo Jesus tendo sido duro, eles retornaram ali e continuaram nas suas vendas. O Senhor Jesus também foi duro em Mateus 23 contra os escribas e fariseus hipócritas. Nós temos que perceber os valores de Deus. Deus detesta hipócritas. Hipócrita é aquele que mente para Deus, usa uma máscara. Não adianta, seja honesto, sincero, se arrependa do seu pecado, conte logo para Deus, peça perdão e forças para vencer o seu pecado. O hipócrita é aquele que esconde, o hipócrita é aquele crente que passa uma áurea de santidade, vida maravilhosa, e não é isso. Também não estou dizendo que você tem que contar todos os seus pensamentos pecaminosos e que você errou para todo mundo, não, também não precisa fazer assim, mas seja honesto com o Senhor, até porque Ele sabe tudo que se passa na sua mente e coração. Confesse seus pecados constantemente, leia a Escritura e busque ao Senhor, certamente você estará se purificando. A prática dos cambistas era muito comum ali no templo. O que é que eles estavam fazendo? Eles tinham praticamente 2 trabalhos. Um trabalho era vender animais preparados para o sacrifício. O sumo sacerdote, ele era corrupto, ele vinha dos saduceus, o partido ali dos saduceus, e ele não era um homem comprometido com Deus, não só este, mas já a Caifás, mas já os seus antecessores, desde o período intertestamentário, os sacerdotes haviam se vendido, primeiro para os gregos, depois para os romanos. Então, foi descoberto recentemente, décadas atrás, o palácio do sumo sacerdote lá nos arredores ali de Jerusalém. Ele era riquíssimo, não era para ser assim segundo a lei de Moisés. Ou seja, eles extorquiam o povo. E uma das formas de fazer isso é através das vendas nos pátios do templo. Eu podia levar o meu animal para ser sacrificado lá no templo, mas se o sacerdote reprovasse, porque viu defeito no meu animal, eu tinha que voltar e tentar outro. Os cambistas já vendiam os animais aprovados pelo sacerdote. Você comprando ali já era certo que dava para você sacrificar no templo, percebe? Então assim, os sacerdotes iam enricando, principalmente o sumo sacerdote. Outra questão também, e aqui Jesus principalmente fala disso, é do roubo da adoração. Quando você pega a prática de Israel no Antigo Testamento, era você pegar uma ovelha, digamos, do seu rebanho, e você ir com ela até o templo para sacrificar. Nesse percurso, você tinha tempo para refletir no que você ia fazer, entende? Você ia pensando por que aquela ovelha seria morta, que tipo de sacrifício era aquele, por que aquele sangue derramado daquele animal, o que significava tudo aquilo. Só o fato de você escolher a ovelha, você já refletia sobre isso, porque você tinha que escolher a melhor, a sem defeito, a pura. Era um exercício espiritual, para que você ofertasse a Deus o melhor, e entendesse que aquela ovelha era para o perdão dos seus pecados.
Não que a ovelha em si perdoasse o pecado, mas ela era um símbolo do Cordeiro de Deus que viria morrer para o nosso perdão, para o perdão dos nossos pecados. Entendem? Só que o que foi que aconteceu em Jerusalém? Eu estava lá no meu trabalho, no meu comércio vendendo, eita, horário do sacrifício. Vou lá, eu quero uma ovelha. Pagava ali, ia no templo, sacrificava, pronto, estou puro. Eu não pensava mais em nada, eu não refletia. Era só o quê? Uma atitude mecânica de chegar diante de Deus. Não havia reflexão, não havia genuína adoração. Isso não era só para quem morava em Jerusalém, isso era para os peregrinos. Haviam vários peregrinos no mundo que iam a Jerusalém para sacrificar. Lembra da história do etíope eunuco? O etíope ali, na verdade, a Etiópia era no Sudão moderno de hoje. Ele vinha do Sudão, subindo, passava pelo Egito para chegar em Jerusalém, para sacrificar ali. Mas aí, veja o trabalho, ter que trazer animais para sacrificar era muito trabalhoso. Então, o que ele fazia? Comprava lá. Então, já havia todo um esquema montado para essa venda de animais ali. E certamente o Senhor Jesus, de modo nenhum, gostou desse estratagema, desse modelo. Por quê? Porque o templo não era para vender, né, animais, não era para esse tipo de comércio, não era para a lucratividade do sumo sacerdote. Até porque na lei de Moisés, o livro de Levítico, já prescreve o sustento dos sacerdotes. Eles recebiam um valor, havia uma taxa do templo, havia o resto ou a sobra de alguns dos animais que era para a manutenção do sacerdote e do sumo sacerdote. Ou seja, não era necessária aquela venda, aquilo ali era para enriquecimento, o que não era o que a lei dizia. Então, estava em completo desacordo. Ainda tem um detalhe, lá no templo, quando você tinha uma taxa do templo que deveria ser paga no momento da adoração, e você tinha também que comprar esses animais. Esses animais não eram comprados por outra moeda, era só o shekel. O shekel era a moeda do templo, a moeda do judeu na antiguidade, não é verdade? Mas havia outras moedas, havia o denário e havia a dracma, o denário romano, a dracma grega. No templo não se aceitava nem denário romano, nem dracma grega. Então havia o quê? O câmbio. Havia um câmbio de moedas lá para você trocar sua dracma e seu denário pelo shekel. E aí você pagava também uma taxazinha para poder fazer o câmbio da moeda, para poder comprar os animais. Ou seja, era realmente para enriquecer o sacerdote e o sumo sacerdote. Jesus viu isso, viu esse comércio abusivo. Já havia reagido firme no início do seu ministério e entrando em Jerusalém para ser morto, não resistiu, Jesus não resistiu, e novamente ele vai lá para tentar impedir. Certamente depois da morte do Senhor Jesus Cristo, eles voltaram a vender no templo, talvez no dia seguinte eles voltaram, eles não tinham compromisso com Deus, o sumo sacerdote não tinha compromisso com o Senhor. E veja a ironia, era o Messias que o sumo sacerdote deveria receber em Jerusalém com todos os sacerdotes, uma espécie de cerimônia de honra. Era para ser assim, mas foi exatamente o contrário. Por sinal, um dos problemas que levou Jesus à cruz foi essa purificação do templo. Isso foi a gota no balde de água, né, do ódio dos sacerdotes contra Jesus. Então, lendo de novo, Lucas 19, 45 e 46, diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. O Messias apresenta aqui uma adoração santa. Nós não devemos misturar as coisas. Infelizmente, no mundo moderno, muitas igrejas misturam as coisas e esquecem como deve ser a verdadeira adoração. Não vou nem falar do formato em si, mas vou falar do coração. Ela tem que ser uma adoração que parta do nosso íntimo e que não se confunda somente com as questões rituais. Você não pense que adorar é só cumprir as questões rituais. Não, existem ritos. Por isso que os batistas procuraram retirar o máximo de ritos possíveis
da liturgia dos cultos, para que os crentes não ficassem ligados nos rituais. Não é o ritual em si, mas é o seu coração. Óbvio que tem que ter o rito, tem que ter o cântico, tem que ter a oração, tem que ter a pregação da palavra e tem que ter os crentes congregados. É o mínimo que se espera de um culto de adoração ao Senhor. É o mínimo. Tendo esses elementos, não importa se é sentado ou em pé, não importa se tem ar-condicionado ou não, se é num prédio coberto ou na rua, não importa. Se os corações estão contritos e tem esses elementos que eu falei, é um culto de adoração a Deus que Deus recebe do mesmo modo que recebe aqui, recebe na rua, recebe na sua casa, em qualquer outro lugar. Segunda verdade, o Messias ele vai revelar a sua santidade. Como é que Deus quer essa santidade? O relato de Lucas ele é sintético, que acabamos de ler agora. 2 versículos falam da purificação do templo. Os outros evangelhos apresentam um relato mais extenso e detalhado. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 21, verso 12. Olha Mateus 21, 12, que fala também sobre a purificação do templo. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As pombas eram sacrifício para quem era pobre. Se eu era pobre em Jerusalém, não tinha como levar uma ovelha, um cordeiro eu levaria uma ave, uma pomba. Se eu não tenho, eu poderia levar um vegetal, né, uma farinha que eles usavam na época. Mas veja que Jesus expulsou. Imagine, Jesus empurrando as pessoas para ir embora. Como é que ele expulsa? Só na voz? Talvez. Mas eu imagino que Jesus, vão embora, e expulsou o povo, saiam daqui, e derrubou as mesas. Você imagina a situação? Imagina eu lhe empurrando para você sair daqui? Não é? É um negócio violento. Derrubando as cadeiras, vai embora. Né? Imagine só. É um negócio que você nunca mais voltaria aqui. Não é? Óbvio que é só para você entender, né? Isso não vai acontecer. Mas, espero eu, mas a ideia aqui é que eles vendiam e compravam e Jesus derrubava e empurrava e falava alto para eles irem embora, os que compravam e que vendiam. Quem vendia era cambista, quem comprava é quem ia adorar, quem ia fazer o sacrifício. E Jesus estava mandando embora. Por quê? Porque estava errado aquele tipo de prática. Era para ele trazer o cordeiro dele, da casa dele, que ele criou. Era para ele refletir sobre o que ele ia fazer ao matar o cordeiro. Só para deixar claro, quando um cordeiro desses era morto, não era o sacerdote que matava, era o ofertante. Ele me dava a faca e o cutelo, e eu cortava a garganta do cordeiro. E ele aparava o sangue para aspergir no altar, e depois o sacerdote fazia o trato do cordeiro, cortando as partes que eram para ser queimadas e as partes que ficavam com ele, o sacerdote. Marcos 11 é o outro texto da purificação do templo, só que agora no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 11, verso 15. Diz assim: e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Isso aqui é um detalhe que Mateus não coloca, só Marcos coloca, Lucas também não coloca. É muito provável que eles passavam com os animais pelo templo, os animais faziam sua sujeira por ali, estava tudo errado. Então Jesus deixa claro, Jesus impedia que eles transitassem com os animais ou outros objetos ali, mesas, cadeiras, provavelmente, para venda. Ele realmente impediu, naquele momento, que houvesse a venda ali no templo. Já no relato do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus purifica o templo, ele realmente é bem mais agressivo. Lembrando, o do Evangelho de João foi muito antes do Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Essa purificação do templo do Evangelho de João foi antes, foi no começo do ministério de Jesus. E a purificação do templo de Mateus, Marcos e Lucas foi na última semana do Evangelho de Jesus. Olha João, capítulo 2, verso 13. Embora não tenha sido a mesma purificação, mas dá um exemplo de como o Senhor Jesus foi zeloso pela adoração no templo. Olha João, capítulo 2, verso 13. E estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém.
e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, bem mais completo, né? Bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, né, a ideia de um chicote aqui, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Entende? O templo não era para ser um veículo de lucro para o sumo sacerdote. Não era. Não era para ser assim. Veja que quando você volta para Lucas, os sacerdotes, os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo judeus, o sinédrio judaico, anciãos, ditos sábios, queriam eliminar Jesus. Ali foi a gota d'água. Vamos eliminar. Há um tempo eles já queriam, mas agora nós temos que definitivamente pôr fim a um problema chamado Jesus. E o que é que Jesus fez? Ele fez cumprir a lei de Moisés. Ele cumpriu a vontade de Deus. Basicamente foi isso. E foi morto pelas autoridades porque Jesus foi contra os interesses políticos e econômicos destas autoridades religiosas de Israel. Aí você diz, olha, está vendo? Jesus foi um revolucionário. Não, Jesus não revolucionou nada. Jesus foi um conservador tradicional. Por quê? Porque Jesus fez aplicar a palavra de Deus desde a época de Moisés, que os judeus não estavam seguindo. Então ele não revolucionou. Porque quem revoluciona promove mudanças, diferenças que não foram observadas antes, digamos assim, ou rompe os paradigmas da sociedade. Jesus não fez isso. Jesus pregou para que os judeus, nação escolhida por Deus, se arrependesse dos seus pecados e voltasse à sua missão original, a glória de Deus e a pregação do evangelho aos perdidos, que o próprio sumo sacerdote não tinha mais esse entendimento, tinha se corrompido. Foi isso que Jesus fez. Então ele foi conservador em que sentido? Não porque ele seguia uma ideologia conservadora moderna, não é isso, mas porque ele seguiu os princípios da vontade de Deus, da palavra de Deus do Antigo Testamento. Ele pregou como um profeta, e aqui Jesus agiu como um profeta. Ele fez a função do Messias profeta. Ele trouxe o povo, tentou pelo menos trazer o povo para perto de Deus. Por isso Jesus chora ao olhar para Jerusalém, porque todos os judeus estavam corrompidos. Isso aqui, irmãos, é meio que um retrato da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Por conta de um evangelismo errado, que foi feito desde o final do século XIX para o começo do século XX, não só nos Estados Unidos, como no Brasil e em outras partes do mundo, cresceu o número de evangélicos, de modo que quase todo mundo diz, não, eu sou evangélico. Eu sou da igreja tal, então eu sou evangélico. O que não é verdade. O fato de você ser de uma igreja evangélica não te faz crente no Senhor Jesus Cristo. E aumentou muito o número de evangélicos no mundo e o poder político dos evangélicos, digamos assim. Mas não aumentou, muito provavelmente, o número de convertidos. E aqui a gente faz essa diferença. Porque o convertido é Deus quem converte. Então nós não podemos obrigar ninguém a estar na igreja, nem devemos, não é nossa missão. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que transforma o coração da pessoa e faz ela vir à igreja. A igreja tem sentido para quem foi transformado. A igreja não tem sentido para quem não tem Cristo no coração. E, ao mesmo tempo, nós temos que pregar o evangelho a todas as nações, mas não com o objetivo de fazer com que a igreja seja uma igreja multinacional, entende? O pastor comprar o jatinho dele e tal, seria bom, mas não é o objetivo principal. Brincadeira, brincadeira. Eu vi que ninguém riu, né, Daniela? Quando eu faço a piada, ninguém ri, deu certinho. Mas a lógica aqui é que o objetivo não é esse, né? Deus, ele pode querer que a igreja seja de X pessoas, até a volta de Cristo. Pronto. Se é ele que converte. Ou ele pode querer que uma igreja cresça e tenha 5.000 pessoas, uma igreja legítima, bíblica, com pessoas transformadas. Amém, pode ser também. Só que a estratégia usada não foi essa. Resultado, nós temos muitas pseudo-igrejas espalhadas no mundo, usando a Bíblia,
falando de um evangelho, mas não completo, não na sua inteireza, porque você pode pegar um versículo aqui e ali e você monta a teologia da prosperidade. E você vende alegria e felicidade para as pessoas. E as pessoas pagam muito por alegria e felicidade. Só que Jesus diz na Bíblia que o servo dele, o discípulo, iria sofrer perseguição. Não é verdade? Iria padecer pelo nome de Jesus. E em alguma medida, uns mais, outros menos. Ou seja, na verdade aqui, o Senhor Jesus, ele está purificando o templo. E esperamos que o Senhor purifique as igrejas. Se você em breve perceber uma perseguição, e temos ouvido alguns relatos esquisitos contra os evangélicos no Brasil e no mundo, então se tiver uma perseguição, então você já está preparado. Nós, crentes, os fiéis, permanecem firmes, apesar das perseguições e das dificuldades. O Senhor Jesus aqui, ele queria purificar o templo, ele queria mostrar a verdadeira adoração, e é isso que nós devemos recuperar desse texto para as nossas vidas. Por que Jesus foi tão violento? Um chicote, empurrando a mesa dos cambistas, derrubando tudo. E a resposta está aqui em João 2,17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo aqui é o cuidado, é o zelo pela adoração. Lembre-se que na velha aliança, Deus se apresentava num templo. Na nova aliança, onde nós fazemos parte, Deus se apresenta em outro templo, um templo de carne. Cada crente no Senhor Jesus Cristo é um santuário do Espírito Santo de Deus. Então veja como nós somos importantes no reino de Deus na terra hoje. E Jesus aqui, ele foi comparado com esse relato profético. Um profeta era quem tinha zelo pelas coisas de Deus. Entende? Lembre-se, quando o povo lá em Êxodo 32 adorou o bezerro de ouro, Moisés chamou todos os levitas, sacerdotes. Moisés também era levita e disse: cada um puxe sua espada e mate, homem, mulher, criança, qualquer um que estiver adorando o bezerro de ouro. E eles mataram. Esse era o zelo do Antigo Testamento pelo nome de Deus, pela vontade de Deus. Para nós isso é muito esquisito. A igreja não faz isso hoje, certo? Mas isso nos mostra o que é o zelo pelas coisas do Senhor. O povo estava adorando um bezerro de ouro. Um profeta, então, quando ele ia exercer o seu ministério, muitas vezes ele ia afrontar o rei. Ele ia dizer para o rei que ele estava em pecado. Profeta, no Antigo Testamento, o profeta clássico, ele vivia na sua casa, afastado, ali, só esperando que Deus mandasse ele fazer uma missão. E quando Deus mandava, Deus se revelava diretamente ao profeta, ele ia lá e exercia a missão, como no caso de Elias, contra os mais de 400 profetas de Baal, e ele ia com poder para exercer realmente a vontade de Deus, mesmo que fosse na espada. Isso acontecia no Antigo Testamento, quando Israel, um reino onde Deus estava diretamente ali comandando. No caso, hoje, nós não vivemos segundo a lei de Moisés nem naquela época. Então, nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. O Espírito de Deus habita em nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus, e hoje devemos ter esse mesmo tipo de zelo com o Senhor Jesus. Não adianta empurrar as cadeiras e os cambistas, não tem, graças a Deus, O mais próximo é o pipoqueiro, domingo, mas fica fora da igreja, não tem problema, Mas não adianta fazer isso hoje, porque o templo não é o prédio, entende? O templo é quem? É você, eu. Então você tem que expulsar de dentro de você os cambistas, entende? Os pensamentos, o pensamento errado, a mentalidade errada de vir à igreja. É isso que você tem que tirar da sua mente, purificar o seu coração, adorar a Deus da maneira correta. Não adianta empurrar, derrubar nada hoje, porque eu sou o templo, você é o templo. Então, se eu vim hoje e não prestei adoração digna do Senhor, e realmente quem de nós prestou, porque somos pecadores, mas se eu não me esforcei, não pedi perdão, não confessei meu pecado, não busquei ao Senhor, a ação de adoração diante do Senhor hoje foi meio falha. É isso que o Senhor requer de nós. Jesus, o Messias,
ele agiu como um profeta aqui. E ele cita o Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumirá. Olha lá o Salmo 69:9. Na verdade, os discípulos que se lembraram, não foi Jesus que citou, os discípulos que se lembraram e compararam Jesus com esse salmo aqui. Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Isso aqui é Davi falando com Deus. Davi, ele era um protótipo, um tipo do Messias. Era um Messias humano, falho, pecador. Para que quando Jesus viesse, o verdadeiro Messias, o povo se lembrasse de Davi e dissesse, olha, Davi era o Messias mais ou menos. Jesus é o Messias mesmo. Entende? Então, a ideia aqui é Davi falando isso. O zelo da tua casa me consumiu. Por isso, eu tenho essas injúrias, esses problemas, essas dificuldades com os meus inimigos. Davi era zeloso pelas coisas de Deus. Pecador, mas zeloso das coisas do Senhor. Olhe os 2 versos antes. Salmo 69, verso 7. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Tudo isso por quê? Por amor a Deus. Para Davi, Deus era a pessoa mais importante da vida dele. Estava acima do pai, acima da mãe, acima dos amigos, acima de qualquer pessoa. Você entende isso? Deus acima dos seus mais íntimos relacionamentos familiares. Esse é o zelo que deve nos consumir. Davi era pecador, como nós somos pecadores, mas ele tinha a mentalidade correta. Acima de qualquer coisa, qualquer pessoa, por mais importante que seja, o Senhor tem que estar em primeiro lugar. E quem não quiser me acompanhar nessa jornada de adoração a Deus, fica para trás. Tem que ser assim. Deve ser assim para um homem, pai, chefe de família. Você leva sua família, você tem que levá-los para a igreja. Não querem ir, você tem que fazer de tudo, não vai amarrar, claro, mas tem que fazer o possível para estarem indo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a lógica, essa é a ideia. Não querem ir? Bem, eu vou. Né? E essa é a ideia, nós temos que perseverar. Ainda, Isaías 56, verso 7. Jesus aqui, ele replica o modelo que é colocado lá em Isaías. Isaías foi um profeta, não temos tempo de abordar tudo o que Isaías fez, mas Isaías ele foi contra as autoridades de Israel. Capítulo 1, 2 do livro de Isaías, você vai ver que Isaías ele foi contra os príncipes de Israel, dizendo que eles eram corruptos. É o que Jesus está fazendo aqui, na purificação do templo, porque Jesus está atacando não só os cambistas. Ao arrasar o negócio do templo, Jesus está atacando os sacerdotes corruptos. Olha Isaías 56, verso 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Perceba, essa casa de oração já vem desde o Antigo Testamento, era assim que era entendido o templo do Senhor desde o Antigo Testamento, era um local de alegria, era um local de adoração, e aqui está apontando para uma realidade futura, um templo escatológico, um momento futuro escatológico, onde todos os povos estarão ali. É para todos os povos. Marcos foi o único que citou essa expressão, que a casa de oração, o templo, era para todos os povos. Significa o quê? O povo judeu era para proclamar o evangelho para todos os povos, para todas as nações, mas eles estavam fechados em si, buscando somente o seu próprio lucro e o seu próprio crescimento. Então, olhe ainda em Isaías capítulo 56, versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei a minha casa
e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O que isso tem a ver com a purificação do templo? Ele está falando que aos eunucos. Olha agora o verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanam e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus, no ministério dele, ele está cumprindo exatamente o que Isaías falou aqui. Lembre-se que no capítulo 15 de Lucas, Jesus falou de 3 parábolas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, que é o filho pródigo. Não é verdade? Jesus foi buscar o perdido. Ele curou o cego Bartimeu, o mendigo perdido. Ele curou Zaqueu, chefe dos publicanos, corrupto, perdido também. Jesus foi atrás dos perdidos. Alguns fariseus também foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, mas Jesus não foi às elites porque elas não queriam saber de Jesus, mas onde Jesus podia encontrar um perdido que não tinha nenhum tipo de assistência, ele foi lá pregar o evangelho do reino, os leprosos e prostitutas e tantos outros. Estou dizendo que o evangelho é só para as classes minoritárias, estou dizendo que o evangelho é para todos os povos, mas os mais distantes, eles não têm tanto acesso, e Jesus foi a eles. Por quê? Porque os judeus não iam, e deviam ir, e Jesus fez esse ministério. Aqui em Isaías, o profeta está falando dos eunucos, que eram desprezados, dos estrangeiros, que eram desprezados pelos judeus, e todos eles seriam chamados para a casa de oração, para adorar ao Senhor. Jesus está fazendo exatamente isso, indo atrás do perdido, purificando o templo, mostrando ao sumo sacerdote principalmente: você deveria estar indo atrás dos perdidos, como diz lá em Isaías 56, e você não vai. E Caifás entendeu isso muito bem, por isso queria matá-lo, Caifás e os outros sacerdotes. Volte para Mateus, capítulo 21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Encaixando com esse texto de Isaías que acabamos de ler. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Os outros evangelhos não colocam esse detalhe. Os cegos e coxos, eles nem chegavam perto do templo. Não havia espaço para eles. Mas com Jesus no templo, houve espaço. Os sacerdotes criaram uma elite. Só quem tinha condição financeira podia chegar ao templo para comprar aqueles produtos, para poder fazer o seu ritual. E Jesus, ele recebe cegos e coxos, ou seja, os desprezados, os perdidos. Todos eram perdidos, mas uns não se achavam perdidos. E Jesus os cura, e aqui é uma indicação que Jesus prega para eles também. O Messias revela, irmãos, a verdadeira santidade. Uma igreja, pensando aqui, adequando a esse ensino, a igreja é um local para todos os povos, para todos os tipos de pessoas arrependidas dos seus pecados. Os crentes devem ir atrás de todo tipo de pessoa arrependido dos seus pecados. E nos reunimos aqui para prestar uma verdadeira adoração. E não adianta, como eu falei, expulsar, ou derrubar as coisas da igreja. Temos que expulsar da nossa mente nossos pensamentos pecaminosos e aquilo que atrapalha a verdadeira adoração ao Senhor. E uma última verdade: o Messias se opõe aos falsos religiosos. Isso em todo o Evangelho. Mas aqui fica muito explícito quando Jesus ele enfrenta os cambistas. Ele está indo contra o sumo sacerdote. Olha Lucas 19, 47. Lucas 19, 47. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo,
contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Jesus curava, Jesus pregava o evangelho, mas, infelizmente, os líderes de Israel, que deveriam recebê-lo como Messias, queriam exterminá-lo ali. A purificação do templo foi o estopim. A purificação do templo aqui foi o elemento que iria potencializar o ódio dos sacerdotes ali. Em Mateus 21, volte para o Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 12, nós temos um detalhe que os outros evangelhos não apresentam. Nós temos ali as crianças clamando. Mateus 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou, como acabamos de ler. Mas, verso 15, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Então eles ficaram indignados. Jesus derruba a mesa dos cambistas, Jesus cura muitos enfermos, e isso tudo ao mesmo tempo acontecendo. E esse relato Lucas não apresenta, nem Marcos apresenta, só Mateus apresenta esse aspecto dessa história. E então as crianças clamam, Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão para o Messias, e Hosana significa salva-nos. Essa é a expressão, salva-nos, liberta-nos. É um clamor por salvação, que só o Messias poderia cumprir e realizar. E as crianças estavam clamando naquele momento. Havia alguém do povo, né, que estava querendo receber o Messias aqui. Mas Jesus, eles indignados, disseram, olha, você está ouvindo o que eles estão falando? Manda eles se calarem. Eles estavam indignados, só que eles não conseguiam dominar Jesus. E o Senhor respondeu, sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Perceba então que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele cita o Salmo 118, verso 25 e 26. Lá no verso 25 diz assim, ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Era um salmo suplicando a Deus por salvação. E as crianças cantavam para Jesus. O que é que elas estavam dizendo? Ele é Deus. Ele é o Messias prometido. Só Ele pode nos salvar. E os sacerdotes não aceitavam isso. Os sacerdotes deviam receber Jesus. O povo de Israel deveria receber Jesus como o Messias e o Salvador. Devia haver festa em Jerusalém, porque o Messias chegou para morrer e ser sacrificado pelos pecados dos homens. Fizeram o contrário. Mas vamos fazer um flashback. No meio de todo aquele povo, de toda essa confusão que vai aumentar a cada dia desta última semana de Jesus, havia os crentes sinceros e honestos ali. O foco é mais nos desonestos, é mais nos corruptos aqui, para mostrar a agressividade contra Jesus. Mas havia os crentes honestos ali. Num flashback, olhe como os crentes genuínos devem viver em adoração. Lá em Lucas, capítulo 2, verso 25, nós já lemos e estudamos esse texto, mas olha como Jesus foi recebido, olha o tamanho da fé desses personagens aqui, Lucas 2, 25 a 32. Deixe-me ler esse texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, a maioria de Israel era incrédula e não cria da maneira correta em Jesus, muito parecido com o nosso país. A maioria não crê da maneira correta em Jesus, nem conhece a Bíblia. Mas este homem, ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o Messias, o Salvador. A vida toda ele estava esperando. Nós estamos esperando o retorno de Jesus. Olha o verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando seus pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora o Senhor podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão era um homem de fé. Ele nunca viu um sinal de Jesus, um milagre, uma pregação. Pouco depois, provavelmente, ele morreu, já era velho. Mas ele creu no Senhor. O Espírito Santo agiu sobre ele e ele creu no Senhor Jesus ali. Alguns judeus receberam Jesus dessa forma, em fé, como nós também recebemos. Nunca vimos Jesus fazendo milagres aqui no nosso meio, mas pela revelação de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, nós cremos no Senhor Jesus pelo que está registrado sobre ele. E a outra foi Ana. Olha Lucas 2,36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Não, isso aqui não quer dizer que nós temos que ficar noite e dia no prédio da igreja, mas quer dizer que ela estava constantemente, e noite e dia no templo, proclamando a mensagem do Messias. Ela creu que aquele menino era o Messias, e era mesmo, de fato. Ela soube reconhecer o Messias. Simeão, uma viúva pobre, provavelmente as viúvas não tinham muita condição naquela época. Ana, uma profetisa, há muitos anos viúva, os dois creram no Senhor Jesus sem terem visto os sinais que Jesus realizara. Jesus entra em Jerusalém e não é recebido pelos sacerdotes, pelo contrário, eles intentam eliminá-lo e matá-lo a cada instante. Jesus, ao purificar o templo, ele buscou uma verdadeira adoração. Hoje nós não temos um templo físico aqui de paredes, nós somos o templo do Senhor. Nós, onde estamos, nós podemos adorar a Deus. Onde os crentes se reúnem, podem fazer um culto, oração, louvor, pregação da palavra, não importa a estrutura presente. O que importa são os nossos corações quebrantados diante do Senhor. Todo esse esforço de Jesus, chicote, lá em João 2, mas nos outros evangelhos, derrubando a mesa dos cambistas, sendo até agressivo, não de modo pecaminoso, foi para mostrar como tem que ser a verdadeira adoração. Inclusive, como um profeta, ele agrediu até o sumo sacerdote, indiretamente, acabando com o negócio dele de venda ali no templo. Jesus, ele tinha um compromisso com o Pai. Da mesma forma, nós, irmãos, temos que ter esse compromisso com Deus. Vir à igreja em si não quer dizer que é uma adoração, mas reunir-se como igreja, eu disse vir à igreja, vir ao prédio, não é? Mas reunir-se como igreja é. No Novo Testamento a igreja tem que estar congregada. Ficamos um tempo virtualmente, mas agora estamos, graças a Deus, pessoalmente aqui. Isso é uma prática de adoração a Deus, isso nós não podemos deixar de lado por nada, nada. Na sua agenda que você programa a sua semana, você tem que marcar prioritariamente os seus compromissos com Deus, se você é um crente em Jesus, certo? Se você é crente. Se você não é, aí eu não posso fazer nada por você, a não ser pregar o evangelho e orar pela sua vida. Mas se você é um crente em Jesus, você tem os seus compromissos de adoração com Deus e tem que se purificar para chegar aqui e adorar ao Senhor da forma que o Senhor requer. Veja como Jesus quis uma adoração. A purificação que Jesus fez aqui, como ele foi até rude nesses momentos, até violento, para que aquele prédio, que era o templo da velha aliança, se tornasse adequado para a adoração. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que de modo tão claro nos mostra o que o Senhor requer de nós, como devemos estar sendo purificados, como devemos nos santificar para chegar na congregação para te adorar. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer os nossos pecados
a estarmos te agradando mais e mais. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.